Meu nome é João Vitor Alto de Souza, sou da turma 53, aqui da Faculdade de Santa Casa. Durante a minha vida, eu tive muitos contatos com várias pessoas diferentes, principalmente porque eu tive muitas mudanças e morei em várias cidades. Eu nasci em São Paulo, mas eu saí de São Paulo logo aos 4 anos, e até eu voltar para São Paulo aos meus 17, eu morei em 4 cidades diferentes. Muitas delas no Nordeste, 2 delas, Maceió e Salvador. E eu acho que isso foi muito enriquecedor na minha vida porque me deu contato com muitas pessoas diferentes e muitos jeitos diferentes de se viver e de conversar e mudar a minha cabeça quanto a preconceitos. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi isso que me instigou assim, a eu gostar de lidar com pessoas na minha vida. Eu acho que foi isso o principal. Toda a mudança que eu fazia era uma cidade nova, com um lugar novo para viver, um jeito novo de se viver, gente novas para se conhecer. Sempre estar conhecendo gente nova é difícil, mas eu sempre gostei muito. Acho que foi muito enriquecedor na minha vida essa experiência. Quando eu estava no 3º ano, eu ainda não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu ainda achava que talvez eu quisesse engenharia, sempre fui um cara bom de exatas. Mas chegou um momento que, quando eu tive lá que escolher, eu decidi que eu gostava mais de trabalhar com pessoas do que trabalhar com números ou planilhas ou qualquer coisa do tipo. Que eu acho que a minha vocação mesmo era lidar com gente. Era conversar com as outras pessoas, era o que fazia eu me sentir bem, assim. E foi o que me fez eu me sentir bem a minha vida toda, conforme eu fui mudando. Foram as pessoas diferentes que eu fui conhecendo, os amigos diferentes que eu fiz. E eu acho que foi esse momento que eu descobri que eu queria ser médico. Não foi um sonho de infância, não foi aquela coisa assim, desde pequeno, eu quero ser médico, não. Foi no último minuto. E foi mais por essa questão de lidar com pessoas, de conhecer pessoas e lidar com histórias diferentes, do que por uma questão em si, da medicina ou aquele sonho de ser médico. Foi uma questão de lidar com pessoas mesmo que fez eu querer ser médico. Na faculdade, eu acho que a Santa Casa em si foi muito enriquecedor nessa parte, para mim, pelo menos, porque desde o 1º ano a gente já tem muito contato com o hospital. Aqui a faculdade fica dentro do hospital. Então, eu tinha isso que eu queria, né? Isso que eu achava que era a minha vocação, logo desde o 1º ano, assim, seja numa simples aula de enfermagem que a gente ia colher sangue de paciente, trocar um curativo. Para mim eram momentos mágicos, assim. Eu não tive um amor pela matéria em si, logo de início, sempre achei muito chato. Anatomia, bioquímica, não era assim o meu prazer de estudar, assim, não vou mentir e falar que era lindo. Eu com certeza preferia, se fosse na minha escolha, estar estudando química e matemática, mas assim, toda hora que eu tinha esse contato com o paciente, eu podia estudar propedêutica, ir lá e tirar a história de alguém e conversar com alguém que seja alguma coisinha simples, mesmo que eu não estivesse entendendo nada do que estava acontecendo com o paciente no geral. Mas, pô, eu lembro que até hoje eu tenho lembranças nítidas, assim, quando a gente foi no laboratório colher sangue dos pacientes, assim, sabe? Eu tenho lembranças nítidas do dia, de como foi, do que aconteceu, e para mim foi um momento incrível, assim. Tanto que, conforme foi passando os anos e a faculdade foi se tornando um pouco mais carregada de matéria, e eu acho que a gente acaba perdendo um pouco porque acaba precisando voltar mais para os livros, estudar, antes de voltar a ter esse contato no internato. Foi o momento que eu tive mais dificuldade, assim, com a medicina. Eu sentia falta disso, assim, no 2º ano, no 3º ano, no 4º ano. São anos que a gente acaba distanciando um pouco, a gente fica mais em sala de aula, mais cabeça nos livros. Então foram anos mais difíceis, assim. Uma outra face, assim, de lidar com pessoas que me ajudou muito foi o esporte. Eu sempre fui um cara que treinei na faculdade, fui atleta aos 6 anos. E eu acho que aí já foi o lado que me trouxe, esse meu lado que eu gosto de estar com gente, de lidar com gente, foi o esporte. E o esporte eu era atleta de vôlei, e o esporte foi uma coisa muito importante para mim na faculdade, muito, muito importante. Assim, eu sou apaixonado até hoje pelo time que eu participei, pelas pessoas que eu tive contato ali, eu acho que foi incrível. E aí, a partir do momento que a gente saiu do 4º ano e começou o internato, aí foi uma magia, assim, para mim. Aí eu acho que foi o momento que eu me encontrei mesmo e achei que eu estava no lugar certo, assim. Eu acho que o 5º ano, 6º ano, de você ter ali aquela experiência mais de ser médico mesmo, né? Claro que sem toda a responsabilidade que a pessoa tem depois de formada,
num ambiente protegido, num ambiente muito bom que é a Santa Casa, que é um ambiente acolhedor, assim, são pacientes acolhedores no geral, pessoas que estão acostumadas a lidar com o estudante, a conhecer os estudantes. Então foi muito incrível assim para mim. Acho que foi o momento que eu me encontrei mais e o momento que eu mais cresci assim na faculdade, tanto como médico, como profissional, de querer estudar, de querer ir atrás. Eu acho que foi para mim o momento mais importante assim. Eu evolui muito no 5º ano, principalmente, porque infelizmente no 6º ano teve a pandemia, no meu 6º ano, então foi um momento difícil aí, um momento de cortes nesse processo todo. Um momento de finais inacabados, que foi essa experiência da pandemia. Mas eu ainda vejo meu 5º ano assim como o meu tempo dourado assim na faculdade, que foi a experiência completa assim do que a faculdade tinha a me oferecer assim, tanto no esporte, tanto como eu me encontrando como médico assim, foi um momento muito especial na minha vida assim, foi esse 5º ano. E se formar no 6º, embora acho que foi muito incrível também, mas a pandemia eu acho que deixou aí um gostinho assim, às vezes até de inacabado, mas infelizmente foi o processo assim, que aconteceu. Mas a faculdade foi isso, a faculdade foi uma experiência incrível. Eu acho que todo esse ambiente acolhedor da Santa Casa e esse hospital assim que tem uma cara mágica assim, tem uma cara de diferente, tem um ar diferente, tem uma alma diferente que só quem eu acho quem passou todos esses anos aqui entende e que faz que a gente querer voltar e querer continuar aqui. E durante o internato eu pulava de área em área do que eu queria fazer na residência, eu achava tudo legal. Poucas coisas eu achei absurdamente chato ou que não me deixavam vontade. Eu sentia que eu estava certo ali. Ali foi, no 5º e 6º ano foi que eu tive certeza da escolha assim, que eu fiz, da medicina. Na época eu escolhi a Santa Casa porque eu sempre fui um aluno muito exigente comigo. No pré-vestibular. Eu não aceitava, poucas faculdades eu aceitava passar, assim, e eu aceitaria fazer. Eu sempre fui muito exigente. Eu escolhi, foi uma escolha basicamente minha, mudar de Salvador para São Paulo no 3º ano para estudar para o vestibular. Deixar meus amigos para trás, deixar tudo para trás, porque eu queria focar no vestibular no 3º ano. E poucas faculdades eu achava que eram de excelências e poucas faculdades eu aceitaria fazer. E a Santa Casa sempre esteve lá, uma delas. Então, não conhecia muito da história da Santa Casa, não posso dizer que eu tinha muito contato, porque eu sempre morei fora de São Paulo, voltei a morar em São Paulo no 3º ano. Eu não posso dizer que eu conhecia o que era a Santa Casa, a história da Santa Casa, foi uma coisa que eu conhecia aqui dentro. É uma coisa incrível de saber hoje, toda a história que esse hospital tem e a carga que esse hospital tem. Mas eu não sabia. Para mim, a minha pesquisa e o que eu queria no meu 3º ano eram faculdades de excelência. Então eu fiz a escolha de 4, 5, 6 faculdades que eu aceitaria passar e que eu aceitaria fazer, e a Santa Casa estava nessa lista, pelo histórico de excelência dela. Então não foi uma escolha difícil quando eu passei aqui, fazer aqui. A especialidade foi um processo difícil também, porque quando eu disse no internato eu gostava de muita coisa. E a minha carinha no internato, minha paixão assim, foi muito o estágio de urologia que eu fiz, minha optativa. Então eu achei muito que eu queria fazer cirurgia, fiquei muito tempo pensando em fazer geriatria, coisas assim, nada a ver uma com a outra, né? Mas eu não sabia muito bem o que eu queria, assim, eu gostava muito de certas coisas. Então, o que eu acabei tomando a minha escolha, eu acabei preferindo anestesia, foi muito porque eu achei que fosse uma área mais ampla do que essas. Uma área que eu podia trabalhar algumas vezes com medicina intensiva, que é uma coisa que eu gosto. Que eu pudesse ter contato com o paciente em ambulatório, de anestesia. Eu poderia fazer basicamente tudo, assim. Eu não me prenderia a uma coisa só. E também pela qualidade de vida da profissão, porque a profissão médica é uma profissão muito difícil. E eu já percebia logo isso no internato. O internato da Santa Casa é um internato muito puxado, é um internato muito bom. E então, em certos momentos, assim, cansativo, mas vale a pena. E eu percebi, assim, que eu queria alguma coisa que me puxasse, eu gosto de trabalhar, eu gosto de dar o sangue, mas eu também preciso do meu tempo. Então, eu já fui eliminando certas coisas. Por exemplo, eu já sabia que cirurgia não seria uma coisa para mim, que eu preciso de horários, ao mesmo tempo que eu gosto muito da medicina e gosto de estar trabalhando, eu gosto de voltar para minha casa, eu gosto de ter meu tempo com a minha família, eu gosto de ter os meus horários certinhos. Então foi uma escolha muito também
misturada aí de vários jeitos, foi uma escolha muito pensada, tanto da qualidade de vida que a profissão me daria daqui a uns tempos, quanto com certeza do que eu gosto de fazer, assim, das matérias que eu gostava de estudar, do jeito que eu gosto de conversar com os pacientes, de ter a oportunidade de conversar, continuar falando com o paciente. Então eu não faria uma residência de patologia, nem uma residência de radiologia nunca, porque aí eu perderia o que eu gosto na medicina em sua totalidade. Então eu acabei preferindo a anestesia, foi por isso. Prestei a prova para anestesia, passei aqui na Santa Casa, que era onde eu queria fazer mesmo. Eu acho que esse hospital, como eu disse, dá vontade de você continuar aqui, dá vontade de continuar fazendo as coisas aqui. E hoje, formado, eu acabei preferindo trancar a vaga, estou servindo esse ano na aeronáutica, por isso esse bigode. Não pode ter barba, por isso o bigode. Então, estou servindo lá esse ano e também tem sido um ano incrível, assim, eu acho que você percebe, principalmente saindo e indo trabalhar assim como eu fui, e eu fui uma pessoa que não teve medo de meter a cara. Eu estava formado, uma semana seguinte eu estava dando plantão em pronto-socorro e indo e fazendo o que tinha que fazer. Meu primeiro plantão, inclusive, foi numa UPA de segunda-feira, lotado. Paciente saindo assim pela porta, foi, nossa, uma experiência assim de primeira viagem logo, mas eu fui dei as caras, não tive muito medo não. E você percebe o quanto que a Santa Casa te prepara assim, e o quanto esse hospital te deixa com as ferramentas, por mais que você tenha medo, na hora você consegue assim. Então, foi muito bom, porque eu tranquei porque eu queria ter essa experiência, um ano de trabalhando como médico mesmo. Eu queria sozinho, assim, sem estar na Santa Casa, sem estar num ambiente protegido. Eu, meu carinho, minha caneta, fazendo o que tem que fazer e bola pra frente, vamos ver o que vai sair disso aqui. Quero trabalhar como médico, assim. Então eu fiz de tudo, quis experimentar de tudo. Trabalhei em UBS, trabalhei com medicina do trabalho, trabalhei em pronto-socorro, dei plantão de emergência, um ou outro. Até que as experiências que a aeronáutica me trouxe, que acabou me trazendo, foi muito UTI, assim, foi muito medicina intensiva. E tenho gostado muito, assim, é o que eu estou trabalhando hoje. Tive uma experiência aí quase de um pequeno residente aí na aeronáutica, de UTI, tive bastante experiência lá, então foi uma coisa que eu acabei me encontrando, assim, esse ano. E tem sido incrível a minha evolução, assim, eu acho que eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era um ano atrás. Profissionalmente, como pessoa, eu acho que a profissão médica traz muito isso. Você tem que lidar com a morte, que eu tive que lidar várias vezes esse ano. Trabalhei muito com Covid, trabalhei muito com casos graves, né? Lá na aeronáutica ou fora, trabalhando em plantões de UTI. Ou trabalhando em plantões de pronto-socorro mesmo. Você vê que tem certos pacientes que os casos deles, você simplesmente, às vezes, não tem o que fazer mais. Então, eu acho que essa experiência minha como médico esse ano valeu cada minuto assim que eu gastei de ter atrasado, entre aspas, a minha residência, de ter parado um ano. Eu acho que valeu e tem sido uma experiência incrível e só fez eu estar mais animado ainda para começar a residência, para voltar para Santa Casa, para voltar para esse ambiente acadêmico, para voltar a enfiar as cabeças nos livros assim e aprender mais e mais. E me tornar um dia um médico assim que eu quero ser. A minha escolha foi 100%, não foi monetária, não foi porque eu queria parar um ano para ganhar dinheiro, como muita gente faz, não foi porque eu queria ser militar, eu queria ter essa experiência que a gente tem, foi porque eu queria ser médico. E como eu passei na vaga de residência, direto no terceiro ano, a única oportunidade que a gente tem é para trancar a vaga servindo. Então, como eu queria trabalhar como médico e eu, obviamente, não queria perder a minha vaga, eu preferi seguir esse caminho de servir, porque eu conversei muito com as pessoas que eu conheço que já fizeram isso antes, e elas me falaram, não, vai dar tempo de você trabalhar lá e de você fazer o que você quer também, de você dar plantão fora, de você experienciar, trabalhar em UBS como você quer, de você experienciar trabalhar em medicina do trabalho, como você quer, de você ter a experiência de trabalhar numa enfermaria comum, de um hospital do SUS, ou seja, particular. Você vai ter tempo de ter essa experiência médica que você quer, enquanto você pode ter a sua vaga trancada para você. Porque se as pessoas tivessem falado que não daria tempo, que eu teria que trabalhar
100% lá no hospital militar, aí eu não sei qual teria sido a minha escolha nesse momento, porque o meu desejo em si era esse, era ser médico, assim. Eu acho que, de certa forma, como o meu 6º ano foi um 6º ano mais distante do hospital, por causa da pandemia, a gente ficou alguns meses parados. Quando a gente voltou meio capenga, assim, estágios misturados EAD, misturados práticos, o hospital ainda sem saber direito como lidar com um estudante no meio de uma pandemia, muita gente preocupada de pegar Covid, eu muito preocupado de pegar Covid, meus colegas preocupados de passar para alguém da família. Então eu acho que eu senti que faltava um ano assim na hora que eu formei, senti que faltou um pouco uma experiência assim ainda como médico, sabe? E uma experiência eu trabalhando sozinho, sem a proteção aqui desse hospital, eu acho que era o que eu queria, assim. Para mim, a primeira qualidade essencial de tudo é comunicação, assim, que eu acho que é o que eu aprendi muito esse ano e é o que eu acho que é essencial, assim, para um médico, antes de tudo, assim, antes de conhecimento, eu acho que é tato com o paciente, assim. É você saber o que falar, na hora que falar. Eu tive experiências, por exemplo, de pacientes claramente em doenças em estágio terminais, que a família queria que a gente desse algum jeito de salvar o paciente, mesmo às vezes fazendo coisas que eu consideraria até uma distanásia, de certa forma, e a família queria que a gente fizesse. O tato para conversar com essa família e o processo para você ali numa visitinha de 20 a 30 minutos que você conversa com a família todos os dias, você quase fazendo esse trabalho de psicólogo mesmo, de ir explicando para a família o caso e a família entender a perspectiva desse paciente, o prognóstico dele, eu acho que é o mais importante, assim. Eu acho que é o que evita boa parte do que eu vejo, assim, de confusões em hospital, de brigas que tem médico-paciente. Eu acho que é falta de comunicação, mas não só falta de comunicação em si, de não vontade de falar, assim, mas uma falta de tato, uma falta, às vezes, de como falar, sabe assim? De não querer dar as notícias de uma vez só, de querer, de certa forma, entender o lado do outro, em vez de só fazer o que você pensa que é o melhor, que você acha que é o melhor, não falando no sentido médico, mas, às vezes, o que é o melhor para a família como um todo, do paciente. Acho que isso, para mim, é a qualidade principal e eu acho que isso faz muita diferença de um médico para o outro, assim. É uma habilidade muito fina. E a segunda habilidade que eu acho mesmo é tanto o médico que estuda quanto o médico que se atualiza. Eu acho que isso não tem como tirar da qualidade de um grande médico. A gente percebe na hora se a pessoa é um médico que sabe o que está fazendo mesmo, que tem confiança no que está fazendo. E eu sei que eu sou um médico que eu posso confiar numa segunda opinião dele, por exemplo. Se eu estou em dúvida em um caso de um paciente meu, eu posso perguntar para ele. A gente sente, assim, na hora que... Quando a gente conversa, assim, na mesma posição com uma pessoa dessa, se a pessoa está fraquejando no que ela sabe ou não, eu acho que isso não tem jeito, assim. É uma profissão que exige muito do saber, exige muito do estudo contínuo, porque muda muito, atualiza muito. Eu acho que essas são as duas qualidades principais, assim. Se eu tivesse que colocar uma no topo, era com certeza a comunicação e o contato. Pelo menos para mim. E isso tem se desenvolvido, essa habilidade em mim, muito na prática, assim. Eu acho que é uma habilidade que a gente tenta, eles dão uma carga, assim, durante a formação pra gente, é uma habilidade que as pessoas se preocupam hoje em ensinar para os médicos. Mas eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, de como a pessoa vai fazer isso, e também é uma habilidade que é na prática, não tem jeito. O contato que você vai ter com o paciente, as experiências que você vão ter, de como você vai falar, só tendo aquele frio na barriga de conversar a primeira vez, só tendo aquele frio da barriga da primeira vez que você vai comunicar um óbito para um paciente, para a familiar de um paciente. Eu acho que, assim, eu tive essas minhas primeiras vezes esse ano e nada supera, assim, você ter a experiência na prática, nada. Tanto de você perder aquela imagem que você tem, às vezes, quase utópica de como você vai dar a notícia e do jeito que você vai dar a notícia.
E de você entender que certas vezes você vai ficar muito triste com o óbito, certas vezes você não vai, porque você já tinha entendido que era a hora daquele paciente. Certas horas você vai se sentir frustrado, certas horas não. É muito difícil você lidar com o seu próprio sentimento, assim, com o paciente. Eu tive muita dificuldade em lidar, assim, principalmente no início, assim. Pacientes que eu no primeiro momento achei que eu ia morrer de chorar por qualquer paciente que eu perdesse, assim, que eu ia ficar em casa sem conseguir fazer nada. Mas até o momento que você percebe que não, tem pacientes que você já sabia que era a hora deles, que você fez tudo que você tinha que ser feito. E você sente que um trabalho bem cumprido, mesmo tendo um óbito, você sente um trabalho bem feito. E que você sente que você fez a coisa bem feita. E o conversar com a família também, aí é uma outra toda história de você ter esse aprendizado, assim. E entender que o conversar com a família não é só o momento da hora de comunicar o óbito, que eu acho que é uma coisa que fica muito batida e muito dita na faculdade, que parece que só a hora de comunicar o óbito é importante. Mas você percebe que não, que são dias de trabalho antes da comunicação desse óbito. Que você tem que estar há dias antes enfatizando a verdade do quadro, sem querer dar meias palavras para as famílias, sem querer dar, às vezes, falsas esperanças, e que essa é a parte mais difícil. A parte mais difícil não é o comunicar em si, o óbito, mas é você falando dias antes, assim, que não vai ter mais jeito, que já está ficando difícil, que o paciente está muito grave, que você está tentando fazer tudo, mas que o pior pode acontecer a qualquer momento. E o familiar pedindo, pelo amor de Deus, para você cuidar, para você dar um jeito. Essa é a parte mais difícil, assim, para mim, pelo menos, foi a comunicação do óbito em si. A gente aprende como dar a notícia, protocolo Spikes, tudo isso a gente tem na faculdade, assim, existe um tato para isso, mas a conversa da visita diária, assim, no ambiente de UTI ou de enfermaria, ou que seja do pronto-socorro também, é mais difícil. É mais difícil antes, assim, e eu acho que esse é o processo do tato, assim, que você só tem na prática. Só tendo um paciente seu e você sendo praticamente o responsável de dar todos os dias a notícia daquele paciente, para você ver a diferença que fez você conversar com certa família de um jeito, você conversar com certa família de outro jeito, e você ver o resultado final disso. Aí você aprende, você tem a carga, assim, essa sensibilidade. Não tem como desenvolver sem ser na prática, assim, é uma habilidade muito difícil, requer muito emocionalmente do médico, assim, porque você não tá, como eu disse, você não tá lidando só com o sentimento da família, né, você tá lidando com o seu, de se você tá triste por aquela morte, se você não tá, às vezes você tem que entender por que você não tá triste, você achou que você tinha que estar triste e você não tá triste, então fica muito, ou às vezes se dá uma notícia para uma família que lida como se não fosse nada, porque a família já estava muito bem aceita do que ia acontecer naquele caso. Então é muito diferente. Então só tendo essa experiência, assim, que é única, eu acho, da medicina, que você consegue desenvolver essa sensibilidade. Sendo muito sincero, assim, eu acho que a medicina para o futuro no Brasil é um quadro em branco, assim. Eu acho que tem muita gente que tem medo da gente perder esse contato com o paciente, de médico ser substituído por máquina, teleconsulta e falta desse contato, mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que as pessoas sentem muito falta do contato, olho no olho, cara a cara, mesmo que seja um consultório. Eu acho que as pessoas, no geral, vão sentir falta disso, assim, pelo menos eu sentiria muita falta, não sei se é uma ideia minha, mas eu acho que isso não vai acontecer, não, porque é uma profissão que lida muito com sentimentos, assim, e quando está sentimento envolvido, não dá para você colocar uma máquina no meio. E eu acho que cada vez mais a gente tem enfatizado na medicina esses sentimentos envolvidos, e esse cuidado, e esse acolher. Então eu acho que uma máquina não vai substituir isso nunca. E os médicos não vão perder isso, porque sempre vai existir gente que gosta muito disso e que preza muito por isso, e os pacientes vão continuar prezando por isso, na minha opinião. Então eu não acho que vai se tornar, como muita gente tem medo, uma medicina cada vez mais de protocolo, uma medicina cada vez mais de menos contato, uma medicina cada vez mais de exame. Eu acho que não. Eu acho que muito pelo contrário. Hoje, a diferença da consulta de um médico que cobra milhares de reais por consulta é que ele faz isso, ele conversa, a pessoa se sente acolhida no consultório dele. Então, além de toda a habilidade que ele tem, claro. Então eu acho que isso a gente não vai perder na profissão.
de jeito nenhum. Agora, profissionalmente, eu não sei como vai ser. É uma profissão que tem um mercado aí muito grande no Brasil, está formando muita gente, cada vez mais gente. Eu acho que para o futuro, essa parte, eu não sei como vai ser. Eu não sei se a gente vai na busca cada vez mais pelo falta de desemprego médico. Não sei se existe hoje uma sucateação assim dos pronto-socorros. Eu sinto um pouco isso, cada vez mais querendo que se atenda mais em menos tempo. Cada vez mais a gente vendo estatísticas de médicos sendo feitas de atendimento por horário, de quantos pacientes têm que ser atendidos por horário, de quantos pacientes dá para colocar por médico. E eu acho que isso aí é onde está o erro assim, da medicina hoje, e é o meu medo para o futuro da medicina. A gente perder aqueles 5 minutinhos a mais que a gente tinha na consulta para conversar com o paciente, e ele falar um pouquinho a mais e se sentir bem acolhido, porque você tem que atender um monte de gente. Porque você só está em 1, 2 médicos, um pronto-socorro lotado. Esse que é o meu maior medo, assim, que eu vejo hoje acontecendo em alguns lugares. E lugares que eu evito trabalhar porque eu não me sinto bem em lugares assim. Então, o meu medo é esse. Mas eu acho que é uma profissão que tem um futuro brilhante aí pela frente. Qualquer pessoa que pense em fazer medicina, dê uma chance, porque a profissão é incrível. A profissão tem de tudo para fazer, e se você quer fazer na Santa Casa, faça, que esse lugar aqui é mágico, e é isso que eu tenho que falar.